Cara amiga Maria Luís, digníssima Ministra das Finanças, Sr. Presidente da Comissão Política Distrital, meu amigo Virgílio Macedo, permitam-me que cumprimente todos os presentes, olho para tantos rostos que conheço e com quem tive o privilégio, durante tantos anos, de partilhar um caminho de lutas e, acima de tudo, um caminho de causas que são as causas da social-democracia. Uma palavra ao nosso cabeça de lista, eurodeputado Paulo Rangel, que é do Norte, é do Porto, e a sua presença também é sempre um estímulo para o nosso trabalho e para os nossos combates. Estava há pouco a pensar o que é que poderia dizer nesta sessão e julgo que devo começar por dizer obrigado. Obrigado por esta adesão tão significativa das mulheres e dos homens desta região e obrigado pela vossa presença significar também que acreditam no nosso trabalho, no nosso projeto e no nosso sonho. E nós executamos um trabalho com base num projeto e temos um sonho. Se repararem, no PSD não existem acasos. No PSD pensa-se as coisas, planeia-se e executa-se de acordo com uma coerência estratégica àquilo que se planeou. Estas são as quintas jornadas. As quintas jornadas da consolidação, do crescimento e da coesão. Já existiram 4. 3 delas foi o tempo de o Governo vir prestar contas das medidas duríssimas que estava a tomar no país para repor uma situação de consolidação das contas públicas. Era o primeiro dos objetivos da nossa estratégia, era a consolidação. Durante essas 3 jornadas andámos pelo país, assistimos a plateias muitas das vezes zangadas, assistimos a plateias muitas das vezes tristes, porque os tempos eram de facto tempos sombrios, tempos de muitas dificuldades, e aquilo que nós trazíamos era uma palavra de pedido de compreensão às pessoas. Foram jornadas muito difíceis, muito penosas, para os dirigentes políticos do partido, para os militantes, para os nossos concidadãos que também se juntavam a essas jornadas e particularmente para os membros do Governo. Mas as 4ª jornadas que nós realizamos, que foram as jornadas relativamente ao Orçamento de Estado para 2014, já foram jornadas diferentes. Já se perspectivava um tempo diferente, que era o tempo que, após a consolidação, se começava a formar com os resultados que começámos a encontrar a partir de agosto de 2013 e que se começavam a confirmar de forma inequívoca durante todo o ano de 2014. Por muito que os nossos adversários políticos tentassem escamotear essa realidade, por muito que eles tentassem assobiar para o lado, por muito que eles tentassem fazer um discurso negativista e empurrar o país para uma visão depressiva do seu futuro, os portugueses sentiam que algo de efetivo estava a mudar na sociedade, que havia uma nova realidade que estava a despontar de forma segura e sustentada. Sentimos isso na campanha eleitoral das europeias. Não existem acasos. Se o Partido Socialista nas europeias não conseguiu vencer as eleições como desejava por uma larga margem, há muito mérito dos nossos candidatos. Mas também há muito sinal positivo que os portugueses começaram a incorporar, que não os fazia acreditar no discurso catastrofista que o Partido Socialista fazia relativamente ao futuro de Portugal. E nós fizemos este caminho com serenidade, determinação, sem populismos e sem demagogias, e sempre numa lógica de sermos pedagógicos, de explicarmos o que estávamos a fazer, mas mais do que isso, de dizermos aos portugueses que tínhamos um plano. Que esse plano não se resumia a colocar as contas públicas em ordem, nem era só a consolidação o nosso objetivo. Nós tínhamos um plano mais amplo de desenvolvimento da sociedade portuguesa, mas um desenvolvimento sustentável, que permitisse que os nossos concidadãos pudessem olhar para o futuro sem as tais nuvens negras que tantas vezes no passado ameaçaram o nosso horizonte. E foi isso que nos levou às jornadas do crescimento e da coesão. As 5ª jornadas, estas que estamos a realizar, sobre o lema do crescimento e do emprego, não são palavras vazias, não são palavras sem sentido, não são palavras escolhidas como qualquer slogan político,
São a afirmação da realidade concreta que no dia-a-dia os portugueses vão conhecendo pelas notícias, pelos dados estatísticos, pela realidade concreta com que podem ser confrontados em cada momento. Se houve tempos em que a economia caía, em que as taxas de juros disparavam, se houve tempos em que o desemprego estava a crescer de forma descontrolada, se houve tempos em que a nossa palavra mais comum em qualquer circunstância era o não, não podemos ceder a isto, não podemos fazer aquilo, se era esse o tempo da consolidação, hoje estamos num tempo diferente. E não é diferente porque nós mudamos o discurso. É diferente porque a realidade confirma o discurso que nós fizemos no passado e porque hoje temos o direito de fazer esse discurso para o futuro porque ganhamos esse direito, conquistamos esse direito pelo trabalho que fizemos no passado. E esse tempo é um tempo de dizer que 2015 será um ano marcado por factos inequivocamente positivos para os portugueses. Temos as taxas de juro mais baixas da nossa história. Julgam que isso conquistou com a estratégia da oposição? Olhem para a Grécia e vejam no que é que deu a estratégia da oposição. Houve um tempo em que a oposição queria que nós seguíssemos a estratégia da Grécia. Renegociar a dívida, recusar fazer a consolidação de forma responsável, tentar enganar a situação, fazer de conta. E nós recusamos isso. Houve tempos em que falar de desemprego era todos os dias uma má notícia. Enquanto existir um desempregado, é uma má notícia. Mas sabermos que o desemprego baixou de dezembro de 2013 para dezembro de 2014, 13% em Portugal, significando isso que cerca de 91 mil portugueses encontraram emprego, é uma boa notícia para os portugueses. Não é para o Governo, não é para o PSD, é para esses 91 mil portugueses que encontraram emprego. E negar isso é uma vergonha. A oposição negar isso e desvalorizar isso é uma ofensa. E nós temos que dizer, de cabeça erguida, que temos orgulho no trabalho que estamos a fazer. Que esses 91 mil portugueses que encontraram hoje uma esperança no seu futuro, que sabem o que foi o desespero do desemprego. Que ainda existem muitos mais que têm que encontrar também essa esperança no seu futuro. E é por isso que nós aqui estamos, a trabalhar, a lutar como fizemos durante estes 3 anos e meio, com os olhos colocados no futuro. E é este o tempo em que nós podemos dizer também que pelo segundo ano consecutivo, não é um acaso da história, é pelo segundo ano consecutivo teremos crescimento económico. Significa isso criação de riqueza. Mas uma riqueza impulsionada pelo Estado, que investiu muito, que gastou muito dinheiro nas obras públicas? Não. Uma riqueza criada pela economia, pelas empresas que produziram mais, pelas empresas que exportaram mais, que criaram emprego, que trouxeram dinheiro para Portugal, que fizeram com que a nossa economia fosse respeitada a nível global. Os nossos empresários foram precursores desta atitude reativa de uma sociedade que não se acomodou, não cruzou os braços e acreditou que deveria construir um futuro diferente. Enquanto a oposição cruzava os braços, os portugueses determinadamente estavam a trabalhar para ultrapassar uma página difícil da sua história. E este também é um tempo em que nós temos que falar sobre matérias que são muito importantes. Não é só o problema de termos vencido parte significativa da dificuldade do crescimento, do desemprego, mas também olharmos para aquilo que o futuro nos faz esperar. Porquê é que nós falamos de crescimento e de emprego? Porque temos 25 mil milhões de euros de fundos comunitários destinados 78% a apoiar a nossa economia, para que a nossa economia possa crescer, as nossas empresas possam criar riqueza e fomentar o emprego. É por isso que nós falamos de crescimento e de emprego. É um crescimento sustentado numa economia dinâmica de empresas produtivas de produtos industriais e, acima de tudo, de empresas exportadoras e que, por isso, geram emprego. E isto também não foi obra do acaso, não caiu do céu. Fomos nós que tomamos essas decisões. Foi o PSD no governo e foi o governo que fez as opções de não gastar o dinheiro de uma maneira e de o direcionar no sentido de fomentar as empresas, o emprego e de construir uma nova realidade no tecido económico mais forte e mais sustentado.
E esses 25 mil milhões farão a diferença até 2020. E quando é que nós fizemos este trabalho? Quando é que nós planeámos o futuro até 2020? Quando estávamos a braços com a crise e com a necessidade de bolar a emergência financeira. No meio da tempestade, tivemos a serenidade, a determinação e a capacidade de planear o futuro, quando todos os outros na oposição nos atacavam e diziam que o futuro não tinha nenhuma chance de ter sucesso. Enganaram-se. Mas não porque nós o dizemos, porque a realidade, mas sim porque a realidade comprova que eles estavam enganados e todos os dias comprova esse engano. E é por isso que eu estou aqui hoje, como vice-presidente do PSD, com muito orgulho. Na minha terra, junto dos meus concidadãos, junto daqueles que eu me habituei a ver lado a lado nestes combates, com uma mulher extraordinária, que tem revelado uma capacidade e uma determinação fora de série na condução das responsabilidades que lhe estão confiadas. Estou aqui para vos dizer que o nosso sonho de uma social-democracia progressista que cria um futuro sustentável e que, acima de tudo, olha com sentido de responsabilidade para as decisões que tem que tomar, nomeadamente protegendo aqueles que mais precisam, é o que nós estamos a fazer no país. E é por isso que vos agradeço estarem aqui hoje. Não só pela vossa presença, mas porque eu sei que serão agentes ativos nos diferentes espaços onde circularem desta mensagem de confiança. É tão bom sabermos que quando os outros partiram ao nosso lado na situação de dificuldade, e refiro-me à Grécia, em 2011, o povo grego e o povo português estavam exatamente na mesma situação. Estavam no início de um programa de resgate muito difícil. Seguimos estratégias completamente diferentes. A Grécia seguiu a estratégia que a oposição defende. E Portugal seguiu a estratégia que o PSD e a maioria tinham traçado sob a liderança do Primeiro-Ministro. Nem vou falar dos resultados, porque os resultados estão à vista de qualquer cidadão. Eu dizia ontem e confirmo hoje, é muito confortável para um português saber que em 2011 todos se preocupavam connosco, com Portugal e com a Grécia. E que hoje, nós, juntamente com os outros, estamos só preocupados com a Grécia, porque nós deixamos de fazer parte do problema e somos só parte da solução. É bom sabermos que podemos ajudar os outros, é bom sabermos que deixamos de ser uma parte do problema para sermos uma parte da solução. E aquilo que hoje aqui estamos a fazer não é um ritual, não é preencher a agenda, não é fazer um encontro de amigos, é falar do nosso futuro. De um futuro que nós sabemos que tem todas as condições para chegar onde nós desejamos sempre. E é por isso que nós gostamos de prestar contas. À saída receberão um livro que também estará disponível nos nossos meios informáticos, nomeadamente no site do partido, que faz a síntese do caminho que realizamos. Mas mais do que isso, fala já daquilo que estamos a conquistar hoje. Mas mais do que isso, fala do sonho que temos de continuar o crescimento e o emprego de forma sustentável. E se hoje estamos aqui para falar disso, chegará o tempo, não agora, porque o tempo das eleições virá só depois do verão. Chegará o tempo para discutirmos com os nossos adversários o caminho que fizemos, aquilo que temos para mostrar e aquilo que temos para oferecer aos portugueses. Não temos medo de comparações, nem receamos em nenhum momento discutir cada uma das decisões que tomamos e cada uma das opções que temos para o futuro. Porque existe uma grande diferença entre quem tem uma estratégia e quem tem várias táticas. E a estratégia está aqui. A tática está nos nossos adversários, está na nossa oposição. E nós sabemos que a tática é sempre um caminho aos zigue-zagues e que a estratégia é uma reta, pode ter altos e baixos, mas é sempre com um ponto de referência, com uma luz ao fundo do túnel até que se encontre a luz. E nós estamos a caminhar com essa segurança, com essa determinação, e estas jornadas que marcam o crescimento e o emprego darão lugar a outras que não só confirmarão estes dados positivos do crescimento e do emprego, estes dados positivos da criação de empresas, estes dados positivos
das taxas de juros historicamente baixas, estes dados positivos de termos conseguido atingir os objetivos do déficit para 2014 e de, contrariamente a todas as previsões que os nossos adversários fizeram, eu recordo que em 2013, quando foi aprovado o Orçamento de Estado para 2014, os dois conselheiros económicos do Partido Socialista afirmaram, está escrito, está gravado, está suficientemente documentado, que o Orçamento de Estado para 2014 que a senhora Ministra das Finanças tinha feito era impossível ser executado. Enganaram-se. Enganaram-se. E a prova é os resultados que nós apresentamos. E é por isso que queria dar uma nota final, que é uma nota de gratidão por este magnífico partido que nós temos, que em nenhum momento arreda pé e deixa de acreditar no seu país. Porque nós, no PSD, temos sempre a mesma máxima. Acima de tudo, Portugal. Viva Portugal!